Boa tarde, uma ótima tarde a você. Começa agora o Agricultura BR, segunda edição desta quinta-feira, dia 21 de novembro. E você sabe que você está acompanhando aqui o canal do Boi pelas parabólicas em todo o Brasil, por TVs por assinatura, como a TV Claro, TV Net, canal 190. Se você não conectou, conecta aí, canal 190, pelo YouTube, pelo Facebook, do canal do Boi, do Agricultura BR também. E sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço aos colegas da TV Imaculada que a partir de agora estão linkados conosco. E olha, na edição de hoje do Agricultura BR, você tem informações sobre o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura Norte-Americano, divulgado nesta quinta-feira, que trouxe uma melhora frente ao que acontecia uma semana antes. Você vai acompanhar no Agricultura BR também destaque sobre um grande evento sobre a cadeia produtiva do leite, com ideias novas, aquelas questões que são colocadas como novidades e que melhoram muito todo o sistema de produção. Um outro destaque por aqui fica por conta do boi gordo, os valores, teve gente negociando boi ontem a R$230, isso mesmo, chegou a R$230, daqui a pouco eu falo sobre esse assunto, porque você vai ter os destaques do mercado físico e também do mercado futuro aqui no Agricultura BR a partir de agora. E olha, já que o assunto do dia é esse mesmo, nós tivemos negócios a R$230, arroba do gado gordo, nesta quinta-feira. Foi o registro do GPB, informa essa situação. Não é que todo mundo negociou a esse preço. Isso não é uma média de preço, é um valor que foi atingido, é o pico de preço de negociação. Tivemos um produtor, não quer informar quem foi, ok, mas é verificado, é fato, valores negociados a R$230, arroba do boi gordo, na cidade de Lins, do estado de São Paulo. Tivemos aí esse registro extremamente importante, que vai comprovando aquilo que nós temos trazido em destaque, é aquele ponto fora da curva, é o boi China. Tá? A gente já pode garantir que é em relação a isso. Nós temos realmente novos patamares de negociação e o pecuarista hoje consegue impor valores, consegue realmente se impor, e o valor de registro de R$230 por arroba nesta quinta-feira, de acordo com o GPB. Bom, como eu disse, é claro que esse é um valor que saiu um pouco, mesmo com as altas, com um valor muito forte, sai um pouco daquela situação média, mas é importante lembrar que nós temos negócios com valores muito altos no Brasil. De qualquer maneira, nós temos as praças brasileiras com registros no mercado físico, com valores que continuam e vão seguir em elevação. Os valores não vão parar de subir. Hoje está muito difícil alguém falar e prever a quanto que chega essa arroba, porque a arroba vai disparando. O preço médio no estado de São Paulo, em várias praças, passa de R$200, é acima de R$200. Se for pegar o São Paulo todo, é acima de R$200. É esse o valor que nós destacamos no dia de hoje. Vamos mostrar 4 praças diferentes, distintas agora. Você acompanha comigo a primeira delas. Vamos ver qual que é. Barretos. Nós temos aqui 15 dias de levantamento, pouco mais de 15 dias de levantamento. E você vê aqui Barretos no dia 1º de novembro, começou o mês a 167, no dia 6 chegava a 172,50, no dia 11, R$178,50 arroba, no dia 14, antes do feriado, 192, no dia 18, 197, mas os picos de preço passavam de 210, nesse último dia 18, que eu acompanhava os negócios em São Paulo, em Barretos, e agora, nesse dia 21, chegando na média a R$202, arroba do gado gordo, em Barretos, de acordo com os dados da Scott Consultoria, aqui apurados também, trabalhados pelo Agricultura BR. Você vê 202, teve negócios que ficaram muito mais altos, alguns talvez podem ter sido mais baixos, mas a média R$202, arroba do gado gordo. As elevações estão acontecendo em todo o país. Nós trouxemos praças diferentes, você viu uma praça de São Paulo, vai ver uma no Paraná, outra no Mato Grosso e outra no Mato Grosso do Sul. Vamos para essa agora, aqui é noroeste do estado do Paraná. Dia 1º começa o mês a R$164, arroba, no dia 6, R$165,50, dia 11, R$170,50, arroba, dia 18, R$189, arroba, também, você vê que é uma escalada de alta. Nós
nós estamos vendo aí R$ 197,00 o valor da arroba, dia 21 de novembro. Aqui estou com um colega aqui acompanhando conosco, acompanha sempre aqui o Agricultura BR, e o Juliano Silva Zelinka está dizendo o seguinte, que nós temos no Londrina, no estado do Paraná, valores acima de R$ 200,00 arroba. É a informação do nosso telespectador Juliano. É 197 na média, é bem claro que deve ter gente negociando bem acima desse valor, a mais de R$ 200,00. São valores de referência, valores médios. O pecuarista está mostrando aqui que os valores vão subir, inclusive vão ficando acima dessas referências. Sigo trazendo aí praças, são números da Scott Consultoria que nós estamos trabalhando. Vamos ver agora uma praça no Mato Grosso do Sul e outra no estado do Mato Grosso. Você acompanha comigo agora os números para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui Campo Grande, capital do estado. 1º de novembro, R$ 158,50, arroba no dia 6, R$ 162,50, dia 11, R$ 165,50, no dia 14, R$ 176,50, dia 18, R$ 177,50, arroba, dia 21, data agora desta quinta-feira, R$ 187,00, arroba. Eu já aqui, números da Scott, seus valores são médios, e aí já até para acalmar o pessoal em casa, eu mesmo conheço gente que nesta última quarta-feira negociou em Campo Grande a R$ 195,00, arroba. São as questões, né, que vão ficando acima da média, bem acima da média, tá? 187 na média, 195, algumas pessoas que eu conheço que negociaram, aí vai dependendo também do tamanho da boiada, aquela situação toda, mas os valores são realmente elevados. Por último, eu destaco agora o estado do Mato Grosso. Vamos ver qual praça que a equipe preparou. Nós temos aqui estado do Mato Grosso em destaque, é o sudoeste de Mato Grosso, sudeste de Mato Grosso. Dia 1º, começou o mês a R$ 151,50, no dia 6, R$ 153,50, dia 11, R$ 157,50, arroba, dia 14, R$ 168,50, dia 18, R$ 170,50, dia 21, que é essa quinta-feira, R$ 175,50 por arroba do boi gordo. Ali não tem informação, ninguém mandou, ali não tem esse destaque, mas seguindo os padrões que estamos vendo nas outras áreas do país, provavelmente temos valores também mais elevados nos picos. Eu vou pedir para a minha equipe colocar de volta aquele assunto que nós abrimos aqui, o valor de R$ 230,00 a arroba. O pessoal achou impressionante essa informação que nós tivemos pelo GPB, o grupo de produtores. Pode colocar o GC de volta. O que nós temos aí, só para esclarecer, nós tivemos um pico, esse não é a média de preço, R$ 230,00 arroba do gado do boi gordo, negociado no interior do estado de São Paulo. De acordo com a apuração do GPB, nós verificamos valores aconteceram. Tivemos aí pico de R$ 230,00, pagamento em 8 dias para o pecuarista, portanto, vemos realmente o boi gordo disparando, não é uma força de expressão, como você vê escrito na tela, disparando em todo o país. Eu continuo falando sobre o mercado de carne, cadeia produtiva da pecuária de corte. Vamos falar sobre demanda sobre carne bovina. Essa demanda é bastante elevada. Nossa equipe conversava com o professor Marcos Fava Neves. Essa semana ele esteve visitando Campo Grande para 2 eventos, um na OCB, outro na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E ele viaja o mundo todo, palestrando, palestra em vários idiomas e vai defendendo o agronegócio brasileiro por aí, em todo o mundo. E ele está muito contente, né? Ele está acreditando muito nesse momento, principalmente para a pecuária, no qual ele disse o seguinte, né, que nós vamos ter aí 3 anos de crescimento muito forte na cadeia produtiva, principalmente no elo de produção. Fez ali a sua parte, falou o seguinte: o pecuarista tem que reinvestir, esse ganha mais tem que reinvestir na produção, né, para garantir resultados ainda melhores no futuro, mas são 3 anos que ele estava dizendo de crescimento forte. Por quê? Demanda é muito alta, demanda é elevada sobre carne bovina, seja no mercado interno ou no mercado externo, e esse é o assunto de Annelise Nicolodi.
A demanda pela carne bovina brasileira disparou em 2019. As exportações alcançaram os melhores índices mensais. Dani Araldi, como que o produtor, o criador, está se aproveitando desse momento? Então, eu diria que a gente está num grande momento da pecuária, né? As previsões são muito boas. O que acontece? A demanda, essas plantas que foram liberadas para exportação, estão começando, né, a mandar carne para fora. Os chineses, que são grandes compradores de carne nossa, que estão vindo, estão comprando muita carne, né? E está, na verdade, diminuindo a oferta no mercado interno. E isso acaba se refletindo no preço do boi, né? Nos últimos 20 dias aí a gente teve um aumento bem significativo no preço do quilo da carcaça, e isso ainda deve se manter aí até o final do ano, se não se prolongar. Então o produtor obviamente está vendo, está percebendo, né, esse momento da pecuária e está se preparando. Nós estamos agora numa época de entre safra, não temos as pastagens de verão. Ainda as de inverno estão no final de ciclo, muita gente tirando para começar, né, a semeadura do soja. Porém, nós temos alternativas, ferramentas, e muitos produtores têm usado a ferramenta do alto grão, que é uma ferramenta de confinamento que permite, né, em áreas extremamente pequenas, nós fazermos a terminação desses animais que já não ficaram prontos aí na saída da pastagem de inverno. Então, nós temos a perspectiva aí para o final de ano, que aumenta também a demanda por parte do consumidor, né? Então, mais um aumento aí do preço da carne no mercado interno. E isso se reflete, né, positivamente para quem produz essa carne, que vai ser muito bem remunerado, com certeza. Pois é, professora, falando em remuneração, na agricultura, o agricultor está sempre muito preocupado, né, com o seu custo de produção. O pecuarista também tem noção de quanto custa produzir? Ele tem noção. Muitas vezes ele acaba não colocando no papel, e às vezes a gente acompanha produtores, até uma questão de hábito, né? Mas muitas vezes ao pé da letra, se tu perguntar, né, às vezes a gente vê muita questão do produtor reclamando, né, o terneiro é muito baixo, o preço do terneiro, está baixo o quilo. Mas quanto custa produzir 1 quilo de terneiro, né? Às vezes é difícil, porque são custos de um sistema inteiro, né? Tu tem que pegar lá desde do manejo reprodutivo da mãe, passando por todo o período gestacional. Isso implica num custo sanitário, num custo nutricional, num custo reprodutivo, aparição, período de aleitamento, até desmamar o terneiro para tu fechar o custo de produção. Mas a gente sabe que isso é muito, muito importante, né? A gente tem hoje ferramentas que ajudam, que contribuem muito para o produtor fazer esse gerenciamento, esse processo, né, de gestão de custos, de indicadores financeiros dentro da propriedade. E é extremamente importante, né, a gente saber quanto custa, porque o preço não é o produtor que coloca, é o mercado. Nós temos que lidar no custo, né? E a gente, para isso, precisa conhecer o nosso custo de produção. Perfeito, muito obrigada pelas informações do Rio Grande do Sul, acompanhando a movimentação da pecuária brasileira. Annelise Nicolotti. O assunto por aqui agora é soja. Você viu bastante questões aí da carne bovina, o boi subindo, é a carne também muito demandada brasileira, a situação está boa, está favorável nesse momento para o setor, deve durar alguns anos. Notícias boas para a pecuária brasileira. E eu falo agora de soja. Você viu que rodou a vinheta, vamos mudar de assunto para falar da oleaginosa, porque no estado do Paraná vai tendo aí o seu momento de semeadura, vai concluindo, está com atraso o estado do Paraná, as chuvas realmente atrapalharam bastante, ou a falta delas, melhor dizendo, né? A falta delas atrapalhou bastante, replantio em algumas partes do estado, e agora eu vou trazer em destaque os números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, que mostra como é que vem esse momento aí de semeadura. Você vê que 96% da área de 5.488.000 hectares no estado do Paraná foram semeados. Portanto, com atraso, mas estamos lá, né? O Paraná vai plantando, chega a 96%. 80% dessas lavouras está em boas condições, 18% em condições médias, 2% em condições ruins. Então, esses números aqui, principalmente que nós vemos aqui só 2% em condições ruins, é um número positivo para o estado do Paraná. O que não é interessante é estar em 96% nesse momento, quando o estado do Paraná estaria, na média, já concluído essa
essa situação de semeadura da soja, o que pode acarretar um atraso nas áreas de cultivo de milho de segunda safra e talvez até uma redução de produtividade por conta dessa demora que vai fatalmente acontecer quando colher a soja e plantar o milho de segunda safra. Por aqui a Agricultura BR segue, agora eu trago em destaque o que vem acontecendo com a soja na Bolsa dos Estados Unidos, Bolsa de Chicago. Bolsa de Chicago vem com um movimento agora que vai acompanhando os dados que nós tivemos hoje. Hoje é quinta-feira e, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu relatório de vendas e exportações. Esse relatório de vendas e exportações de hoje apresentou uma comercialização da oleaginosa norte-americana pouco acima de 1,5 milhão de toneladas, 1.520.000, mas que já é o suficiente para ser maior do que aquela registrada uma semana antes. Um destaque importante é que as vendas que eu vou destacar agora se referem às vendas semanais encerradas em 14 de novembro. Então venha comigo e acompanhe aqui como é que estão os números dos Estados Unidos. Aqui semana encerrada em 14 de novembro, a venda semanal totalizou 1.520.000 toneladas, como eu disse. Na safra, os norte-americanos totalizam 23.720.000 toneladas, e significa que na venda da semana ficou 22% superior ao que aconteceu uma semana antes. A meta de exportação americana é de 48.310.000, então os norte-americanos ainda abaixo da metade, ou quase na metade aí da sua meta de exportação. Destaque importante é que o maior comprador de soja nessa semana encerrada em 14 de novembro foi a China, com 568.200 toneladas. E agora eu falo de soja na Bolsa de Chicago, como é que soja vem reagindo aos números, será que foi considerado positivo? É claro que a grande expectativa é em relação às conversas de China e Estados Unidos, seus representantes, para tentar resolver e chegar a um acordo comercial. Está na tela comigo aqui, nós temos números nem estabilidade para os negócios com soja em Chicago, nada acontece. Posição de janeiro vem a $9,05 mais 6 o bushel, março $9,19 mais 4, maio 9,32 e a posição de julho a $9,43 mais 6 por bushel são os destaques que trago agora com soja na Bolsa de Chicago. Essa última quarta-feira foi marcada pelo Dia da Consciência Negra e isso fez com que nós tivemos importantes cidades no país, várias capitais, cidades, que foi feriado, um feriado muito importante, inclusive São Paulo. E São Paulo é o centro financeiro do país. Sendo o centro financeiro do país, as nossas referências com dólar não foram aquelas. Vamos saber agora como é que o dólar vem operando depois desse feriado no meio da semana. Olha só, nós temos dólar com alta, movimento de alta para a moeda norte-americana, alta de 0,22% para o dólar, que vem a R$ 4,20 mais 2 para a moeda norte-americana. É o destaque do Agricultura BR, mostrando o dólar mais uma vez fortalecido depois do feriado. E olha, você viu o dólar mais alto, soja em Chicago mantém alguma estabilidade, e aí nós temos soja no Porto, que vai mantendo também estabilidade para prêmio pago, vindo com alguma elevação, e há pouco vinha atingindo mais de R$ 91 por saca. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Destaque para portos de Santos e Paranaguá. Está na tela, e é isso mesmo, R$ 91,50 a saca de 60 quilos é o preço nos portos brasileiros, Santos e Paranaguá, de acordo com a apuração da Granos Corretora, que traz os destaques aqui no Agricultura BR para os negócios nos portos brasileiros. De Agricultura BR vai agora para um intervalo comercial. E eu lembro você que você pode participar do programa conosco, participe através do WhatsApp no 67996562266. E aproveita para mandar também aí foto, vídeo da sua produção aqui para a Agricultura BR. Daqui a pouco eu volto com informações do mercado do milho e muito mais para você. Agricultura BR de volta, e o assunto por aqui agora é a palhada e o plantio direto, essa tecnologia, essa técnica desenvolvida no Brasil. O Brasil consegue fazer isso, o Paraguai também consegue um pouco, mas isso garante resultados muito bons, um aproveitamento muito melhor da terra, e esse é o assunto de Vinícius Souza, que participa conosco a partir de agora. Vinícius, boa tarde, seja bem-vindo.
Oi, Fabiano, boa tarde para quem está ligado na nossa programação. É isso mesmo que você está falando. O nosso assunto é o plantio direto, esse é um sistema de produção de palhadas, né? A gente acompanha tudo isso, inclusive o canal do Boi vem falando sobre esse tema já há algum tempo, mas quem vai conversar com a gente sobre isso, vai deixar tudo muito mais claro, é o professor Eduardo, que está aqui do meu lado. Professor, eu quero agradecer a sua participação, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Eu começo perguntando sobre a definição do plantio direto. Boa tarde, muito obrigado. O plantio direto é um sistema de plantio, né, como o próprio nome já diz. Ele tem alguns princípios. O primeiro deles, ele não tem o revolvimento do solo. Segundo, ele exige a manutenção de uma palhada, né, sobre o solo. E esse sistema precisa ser manejado. Ele é considerado hoje um sistema conservacionista, né, que tem melhores resultados em termos de conservação do solo, preservação do meio ambiente e também tem resultados de produtividade. Então, a definição do plantio direto é basicamente isso. Professor, como que está o plantio direto aqui no estado do Mato Grosso do Sul? A maioria das áreas de agricultura, né, que a gente vê aí o plantio, as principais culturas do estado, né, soja e milho, né, quase a totalidade delas executa o sistema de plantio direto. O que ocorre hoje é que a gente tem alguns gargalos, se a gente olhar o sistema como um todo, né? O que está mais eficiente hoje no estado e nas regiões de cerrado, se a gente olhar pelo Brasil, é justamente a produção de palhada, que é um dos pilares do plantio direto, né? Quando a gente tem uma produção de palhada deficiente, o nosso sistema de plantio direto ele não está indo bem. Então, os benefícios que a gente pode colher do sistema passam a ser menores, né? Atualmente, quais as plantas de cobertura que a gente tem disponível? Olha, depende da região. Se a gente colocar mais ao centro-sul do estado, nós temos aí possibilidade de cultivos de aveia, trigo, cereais de inverno. Se a gente vem mais para a região aqui do centro-oeste, a gente pode trabalhar com o milheto, com a braquiária, que eu gostaria de falar disso no final, né, que é a que tem maior potencial hoje para o estado. E outras plantas também que têm outros benefícios, como por exemplo fixação de nitrogênio. A gente tem a crotalária, nabo forrageiro e assim por diante. Tem várias espécies que podem ser manejadas. Professor, agora qual é a melhor opção e quais os benefícios que são trazidos por ela quando a gente fala de plantio direto? Hoje, para o nosso estado, a gente tem uma planta que tem uma alta capacidade de produção de biomassa, que é a braquiária. Todo mundo conhece braquiária, né? E ela pode entrar dentro do sistema, ela sendo semeada junto com o milho safrinha. Então é assim, ó, planta a soja, colhe a soja. O que aconteceu esse ano? A gente tem um atraso no plantio da soja. As áreas que tinham boa condição de palhada, o plantio fechou muito mais cedo. A gente conseguiu ganhar 2 semanas, e às vezes até 3 semanas de antecipação do plantio. Então a soja foi plantada mais cedo e o milho vai ser cultivado num período que ainda tem chuvas. Então quando a gente tem uma palhada boa, né, e essa palhada ela é semeada junto com o milho, a gente tem uma melhor cobertura do solo, que precisa ter por volta de 80%, aí, mais ou menos 5 toneladas de palha por hectare, para que a gente tenha a conservação do solo, que é a manutenção da umidade do solo, dos micro-organismos, a redução das perdas por erosão, uma melhor fertilidade do solo, uma menor queima de matéria orgânica, uma menor lixiviação também de nutrientes, que a gente utiliza aí nos adubos, né, das culturas. Então, o que a gente tem de melhor hoje é pouco utilizado no estado, né, que seria o plantio da braquiária junto com o milho. Aí a braquiária nasce, o milho é uma planta forte, ela se desenvolve muito mais rápido e ela acaba sufocando a braquiária. Então a braquiária não vai competir com o milho, essa braquiária vai ficar nascida no solo e o milho vai produzir normalmente. Quando chegar lá, março, abril, que é o período de senescência do milho, que as plantas começam a secar, as folhas começam a murchar, o sol começa a entrar no sistema e aí essa braquiária começa a se desenvolver. E ela já vai produzindo biomassa. Então, quando eu entro para colher o milho, eu já tenho essa braquiária praticamente formada, que dá uma excelente cobertura do solo. Se nós andarmos pelo estado agora, nas áreas de soja, a maioria das áreas não tem nem 50% de palhada sobre o solo. E as áreas de braquiária, a gente encontra áreas com 100% de cobertura do solo. Então, a pergunta é, que tipo de plantio direto que nós estamos tendo no estado, né? E eu diria hoje, o principal gargalo do sistema produtivo agrícola do estado está nesse processo de formação de palhada, que aí a gente não tem os benefícios. Então o solo acaba se degradando, compactando, que vai exigir mecanização, que isso está fora, né? O plantio direto não tem mecanização do solo. E quando nós temos um sistema funcionando bem, os verdadeiros benefícios, que são as áreas mais tradicionais que a gente conhece do Paraná,
que fazem plantio direto desde a década de 70, sem revolvimento do solo, a gente passa a trazer essas condições ideais do sistema para o estado. E quem é que vai ganhar? O produtor, os mananciais de água, né? E a sociedade como um todo. A gente passa a ter um sistema mais eficiente e conservacionista, funcionando plenamente no estado, né? Que o que tem hoje é uma baixa produção de palhada, solo descoberto, então a gente tem um plantio direto que não está bem. Professor, e quais os benefícios indiretos para o plantio da soja e o controle do mato? Olha, os benefícios indiretos aí, ó, vejam bem. Um dos grandes problemas da cultura da soja é o controle do mato. Hoje a gente tem variedades de espécies daninhas, né, que são resistentes aos principais herbicidas utilizados. A gente tem resistência ao clorimuron, tem resistência ao Roundup. E aí, como é que a gente vai manejar isso aí em pós-emergência, depois que a soja nasceu? Né? Por exemplo, a principal delas é a bulva, que tem resistência a 4 já princípios ativos de herbicidas. A gente tem que fazer o manejo dela lá na cultura do milho, no milho safrinha, no verão. A gente controla a bulva com atrazina no milho, que aí tem boas opções de moléculas seletivas. E a gente entra com uma boa produção de palhada, que vai sufocar a infestação das plantas daninhas. Para o ano seguinte, quando eu entrar com a soja, eu ter uma menor incidência do mato, né? E basicamente são esses os principais efeitos indiretos que eu diria aí para o plantio direto, que o agricultor deve pensar, porque não é fácil controlar plantas daninhas com alto grau de resistência como a gente está tendo hoje. Tá certo, então, professor, eu quero agradecer a sua participação. Fabiano, conversamos aqui um pouco sobre plantio direto. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado. Tá certo, Vinícius, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Vinícius volta ao programa, ele vai se deslocar agora pela cidade de Campo Grande, porque daqui a pouco ele vai falar de um assunto que vai ser a grande atração na próxima semana na programação diurna do Canal do Boi. Ele vai falar do De Olho na Indústria, que vai acontecer numa grande empresa de pastagens, a Germe Pasto. Daqui a pouco você tem esses destaques ao vivo aqui no Agricultura BR. Por aqui o assunto a partir de agora é o milho. E o plantio do milho de primeira safra no estado do Paraná ocupa uma pequena área, pouco mais de 341 mil hectares, e por lá atingiram 92% de plantio para essa área. Vamos saber agora como é que está a qualidade das lavouras, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. Olha só, 92% em boas condições para o estado do Paraná, 7% em condições médias, 1% em condições ruins. Aqui está 100% semeado, aqui 100% semeado as lavouras no estado do Paraná de primeira safra. Vem em excelentes condições o milho de primeira safra, é uma quantidade pequena, uma área pequena ocupada, mas apenas 1% em condições ruins no estado do Paraná. Por aqui a gente segue falando de milho, agora fala do preço do milho nos portos brasileiros, é o que você acompanha no Agricultura BR, números da apuração da Grãos Corretora. Olha só, portos de Santos e Paranaguá trazendo agora os valores de R$ 40 por saca de 60 quilos, é o destaque deste momento. O milho mantém aí o peso, mantém a força, continua com preços muito interessantes nos portos e também na área interna do Brasil, nos estados brasileiros. E o assunto por aqui segue sendo o milho, e agora eu trago em destaque os valores negociados em Chicago. O preço para milho americano influencia bastante o preço internacional do cereal, e nós temos aqui valores com algum ganho para as posições de mais curto prazo, vai ganhando cerca de 0,3% aqui as posições de dezembro, março e maio. Dezembro é negociada a $3,68 mais 4 bushel, março $3,78 mais 6,
Maio, 3 dólares 84 centos mais 2 e a posição de julho estável a 3 dólares 90 centos por bushel. São os destaques de agora do Agricultura BR com o milho. E a Embrapa Gado de Leite realiza amanhã mais um desafio de startups. Se trata de mais uma etapa do Ideas for Milk, que visa trazer ideias inovadoras para a cadeia produtiva do leite, trazer soluções para os segmentos da produção. Quem fala a respeito do assunto é Walter Pulga Júnior, que recebeu nos estúdios do Canal do Boi em São Paulo um convidado que fala a respeito do assunto. Acompanhe. Paulo Martins, obrigado por ter vindo mais uma vez e vamos falar deste evento, que é um grande evento mesmo, que trata de inovação para quem trabalha com leite, que é o Ideas for Milk. Nós teremos mais uma etapa agora, mais um evento. Vamos explicar qual a importância do Ideas for Milk. A Ideas for Milk é uma solução que o setor lácteo encontrou para mostrar o quanto ele é dinâmico, embora a maioria das pessoas pensem o contrário. Já foi a época que produtor de leite era apenas tirador de leite. Hoje o que nós temos é uma cadeia robusta, sólida, que vai faturar esse ano 86 bilhões de reais e que, mais do que isso, está entregando soluções para a sociedade. Eu acho que isso fica tão evidente que você começa a ter movimentos, até a Anitta já está falando de leite, está falando mal, mas a Anitta, quando fala mal de alguma coisa, nos ajuda. Nós estamos aqui, contando com o seu apoio, para motivar produtores e estudantes, para motivar pessoal da indústria para estar no Cubo no dia 22. Porque nós fizemos um movimento aí, Pulga, muito sólido no Brasil, uma parceria público-privada que envolveu texto, comunicação, Crânio, AgriPoint, Karusk Innovation, Kik Venture, ou seja, um conjunto... E a Embrapa. E a Embrapa, sob a liderança da Embrapa, nós conseguimos fazer duas coisas interessantes. Selecionamos 11 projetos, motivamos lá no Nordeste, apareceram 11 soluções de jovens que querem resolver problema do leite. Daqui a pouco a gente fala que soluções são essas. E no Brasil como um todo, 58. E um conjunto de 129 pessoas se reuniram. É claro que cada um de maneira digital. Selecionamos as melhores propostas. Estamos vindo com 8. 7 do Brasil, uma do Nordeste. Vamos apresentar 8 soluções que resolvem a vida do produtor. Não é aquela coisa assim, a gente já deixou de ser Ideas for Milk para ser Solution. A gente está com a ideia de solução. E as últimas versões que nós tivemos, as empresas que se inscreveram e ganharam, empresas jovens, hoje estão no mercado com soluções muito interessantes. Eu posso falar delas para você? E eu gostaria que você falasse dessas 8 que vão para a final, a ensejo de final agora. Isso. Né? Nós temos solução de um negócio muito legal, uma solução para gerar energia elétrica sem ser por vento, sem ser por sol, só com o movimento do boi e da vaca. Isso. É uma ideia nova, muito nova. É uma ideia revolucionária. Temos uma proposta muito interessante relacionada à mastite. Tem uma outra que é relacionada à gestão da propriedade, também muito interessante. Tem uma outra que é gestão do animal, tentar entender o que está acontecendo com o animal para fazer nutrição de precisão. São 8 como um todo. São coisas que novas, novidades. Novidades e que terminam num aplicativo. Porque o que não cabe num celular, não cabe mais na vida. Então todas essas soluções são coisas assim, muito legais, muito interessantes, mas simples. Porque isso é que marca os meninos. Você e eu, Pulga, somos complicados. Fizemos um mundo complicado, um mundo cheio de regra, cheio de etiqueta. Regras têm que existir, mas a maioria das regras que existem, elas não se sustentam sozinhas. E esses meninos, eles são importantes, eles estão revolucionando as empresas, porque eles vêm pensando de uma maneira diferente e eles têm uma lógica que não é a nossa. A nossa é assim, você tem uma ideia, você esconde de todo mundo e não acontece nada com ela. Esses meninos têm uma ideia, conta para todo mundo, uma opção de gente junta e aí eles fazem a solução. Eu não conheço nenhuma praça de alguém que teve uma boa ideia.
Você conhece? Não. Só de quem faz as coisas. Só que no passado era possível você fazer sozinho. Hoje o mundo ficou complexo. Não dá mais para você gerar uma solução sozinho. Um agrônomo sozinho não resolve. Um veterinário sozinho não resolve. Então tem que ter o agrônomo e o veterinário, mas o pessoal de tecnologia de informação e comunicação. E esse pessoal está descobrindo isso. E aí tem um ponto que nos chama a atenção. A gente tem uma etapa que é só para universidades, eu diria assim que é mais acadêmica, e eu estou muito feliz porque entre os 8 finalistas, não foi a Embrapa que escolheu, foi o Brasil que escolheu, foram produtores que escolheram. Entre os 8 tem um jovem que o ano passado ele estava na Embrapa aprendendo o que era leite. Ganhou o prêmio entre 20 universidades, voltou para a universidade dele, que é a Federal de Viçosa, foi incubado por uma estrutura da própria universidade, com apoio lá dos empreendedores daquela cidade da região, e hoje ele está apto a ganhar o Ideas for Milk, porque ele está entre as 8 empresas que vão estar presentes. Agora, vamos então estender o convite aos produtores. Quem pode participar deste evento que vai ocorrer agora no próximo dia 22 aqui em São Paulo? O produtor pode participar para conhecer essas ideias dessa meninada nova? Mas é tudo que a gente quer. Primeiro porque a gente vai ter um grande grupo de produtores lá, produtores inovadores, porque o produtor, ele é mais inovador do que a gente imagina. Ele está sempre buscando. O compost barg, por exemplo, é uma coisa que a ciência está correndo atrás do produtor. O produtor hoje já tem conhecimento e a ciência não tem. Então, o que a gente quer é produtor lá participando. A gente está reunindo produtor, indústria, tanto a indústria de laticínios. Nós, inclusive, vamos ter o prêmio Ideas for Milk de inovação para laticínios. O pessoal de indústria de todo tipo, equipamento, nutrição, a parte de veterinária. Tudo isso para olhar a apresentação dos meninos. Para olhar a apresentação dos meninos, porque o futuro tem um cara chamado Jorge Paulo Lemann, é o cara mais rico do Brasil. Ele é acionista da Ambev, lojas americanas, tanto a parte de e-commerce, né, de digital, quanto física, ALL. Vou parar nisso. Esse cara, o cara mais rico do Brasil, ele se diz um dinossauro apavorado. Então, quem não é dinossauro apavorado é porque está mal informado. E todos nós queremos nos reunir, os dinossauros apavorados, que não estão no padrão do Jorge Paulo Lemann, nós queremos nos reunir para ver o que esses meninos estão trazendo de novidade para os nossos negócios. Porque tem uma coisa, quem inova, quem sai na frente, não bebe só água limpa, não. Tem lucro maior, porque a tecnologia aumenta a margem, o preço continua para todo mundo igual, você reduz custo, melhora a qualidade, aumenta a margem e com isso você tem um ganho. Então quem é esperto, quem é padrão Jorge Paulo Lemann, tem que vir aqui no dia 22, no Cubo. Quem quiser saber alguma coisa mais, entre em contato com a Embrapa, ou então entre em contato com o seu canal, porque o seu canal também é uma coisa forte em termos de divulgação. Bom, eu agradeço aqui Paulo Martins, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, agora no dia 22, Ideas for Milk. Resumindo, ideias novas para quem trabalha com produtos lácteos em geral, para quem produz leite. Passamos o recado, Paulo? Passamos. Muito obrigado pelo apoio. Quero te ver lá, hein? Não, nós estaremos lá. O canal do Boi estará lá. É com vocês em Campo Grande. Grande evento, você vai acompanhar as informações por aqui dessas startups que levam soluções aí para o setor, no caso, cadeia produtiva do leite. E já que falei de leite, vamos misturar café com leite agora, vamos saber como é que vem o mercado do café. Eu começo com os destaques para o preço internacional do café arábica negociado em Nova York, onde mais se negocia café no mundo. E olha só, nós temos valores em elevação. Hoje, posição de dezembro, $1, 13 centes mais 90 a libra peso. Março, $1, 14 centes mais 45 por libra peso. Maio, $1, 16 centes mais 70 por libra peso. Julho, $1, 18 centes mais 75 por libra peso. Um dos motivos ou motivações para estar mais alto hoje os negócios com café é uma informação que vai dando conta de estoques ligeiramente menores no Brasil por conta de um consumo interno e uma exportação também um pouco maior.
Agora o tema é para o café Robusta, que é a referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres. E é para lá que nós vamos agora, vamos trazer os destaques dos negócios. Nós temos Robusta também alta hoje, posição de janeiro, $1.392 a tonelada, março, $1.412 por tonelada, maio, $1.424 por tonelada e julho, $1.441 a tonelada. São os negócios que nós destacamos agora com café Robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco você vai saber como que vai ser esse De Olho na Indústria na próxima semana aqui no Canal do Boi. E ainda você vai conferir mais destaques para o mercado da soja. Eu volto já. Agricultura BR de volta e agora nós vamos falar sobre o que se esperar do agronegócio. Nesta última quarta-feira, o economista Celso Toledo palestrou com o tema das perspectivas para o agronegócio no cenário macroeconômico e comentou esse fator com a nossa reportagem. Veja. Nós estamos vivendo um momento, quando a gente olha para o mundo, de muito ruído, né? Muita tensão, discute-se a possibilidade de uma eventual recessão no mundo. Então, é um momento delicado. Agora, apesar disso, o Brasil está numa fase de recuperação, né, de forma geral. E o agro é um dos vetores, né? Quer dizer, no Brasil, com toda essa dificuldade que o país tem de crescer, o agro é um dos que salvam, né, a economia. A perspectiva de retomada, né, é uma perspectiva que certamente acaba favorecendo os setores mais competitivos e o agro é um deles. E o Celso Toledo aproveitou para avaliar esse embate, esse conflito comercial entre China e Estados Unidos e o que se esperar dele. Eu tenho uma visão mais macroeconômica dessa situação. Eu acho que essa disputa entre Estados Unidos e China, ainda que possa provocar ganhos, né, momentâneos, ela é prejudicial para a economia como um todo, né? Afinal, essa discussão sobre a possibilidade do mundo entrar ou não numa recessão está intimamente ligada com essa disputa. Então, assim, eu entendo, né, que para o agro, momentaneamente, isso aí pode abrir oportunidades, mas numa visão de médio e longo prazo, a torcida tem que ser para que eles resolvam esse assunto e parem com essa briga, né? Em Brasília foi realizada mais uma audiência da ANEEL em relação àqueles fatores que a ANEEL tem tentado impor a toda a população brasileira. A reportagem é de Saulo Lopes. O tema que une parlamentares de quase todos os partidos, contrários à resolução 482 da ANEEL, que, se for aprovada, pretende taxar em 63% os produtores de energia solar no país. O representante da ANEEL prorrogou o prazo da consulta pública para colher sugestões sobre o setor de 30 de novembro agora para 31 de dezembro e justificou a medida com o argumento de se evitar aumentos das tarifas. Se a gente não fizer nada, a conta dessa senhora que ela citou de exemplo aqui, que ganha R$ 1.500 e que está pagando R$ 650, lá em 2035, daqui a 10 anos na nossa projeção, vai aumentar em 10%. Só por causa disso. Simples assim. Já é a terceira comissão temática que convoca os atores envolvidos para discutir de forma direta, né, e fazendo com que a ANEEL reflita e faça retroceder a iniciativa que ela apresenta para o setor de geração compartilhada. De Brasília, Saulo Lopes. E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações a respeito de uma grande iniciativa. Eu estou falando do Canal do Boi Fazendas. Conheça agora algumas propriedades.
O canal do Boi Fazendas apresenta mais um excelente negócio para você que deseja investir em uma propriedade rural. Localizada a 150 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, está a Fazenda Santa Edvirges, propriedade com 17 mil hectares. Formada com pastagens nativas em sua maioria, com licenciamento para desmate de 1.000 hectares, já em formação servido por corredor central. Fazenda está dividida em 21 invernadas, na maioria de 1.000 hectares cada, com capacidade para abrigar entre 6.000 a 8.000 reses. Entre as benfeitorias instaladas na propriedade estão 2 casas novas de funcionários, uma sede recém-construídas, galpão para máquinas, redário fechado para hóspedes e mangueiro novo completo. A rede de água conta com 2 poços que abastecem a sede, com caixa para armazenamento de 10.000 litros. A rede de energia é rural monofásica. Para chegar até a propriedade, o produtor pode se utilizar de uma pista de pouso gramada, com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. Para você que deseja investir em uma propriedade rural, o canal do Boi Fazendas apresenta sempre as melhores oportunidades. Fazenda com área de 3.151 hectares, localizada a 130 quilômetros de Rio Verde, somente 12 quilômetros do aterro. Toda formada em pastagens umidícola, mantendo a reserva de mata legal. É dividida em 18 invernadas e piquetes, com capacidade para abrigar 4.000 reses. Em relação às benfeitorias, conta com 2 casas de funcionários, galpão de máquinas, mangueiro completo com tronco e embarcador. A propriedade é rica em águas, conta com diversos açudes em todas as invernadas e poço artesiano atendendo à estrutura das casas, incluindo caixa d'água de aço com capacidade de armazenamento para 10.000 litros. A rede de energia elétrica é rural monofásica, possui pista de aviação gramada com 800 metros de extensão. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044, 98111 6336 e 3028 6101. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco você vai saber como que vai ser o De Olho na Indústria na próxima semana. Grande atração aqui pelo Canal do Boi. E eu vou trazer também os destaques do mercado, como é que está a soja, como é que está o dólar e muito mais depois do intervalo comercial. Agricultura BR de volta e agora eu quero falar sobre algumas atrações do Canal do Boi. Na próxima semana, nós vamos ter durante a nossa programação um evento, uma atração muito especial chamado De Olho na Indústria, que mostra o dia a dia, que mostra as maneiras, as boas práticas de produção e como que algo que é importante para o produtor chega até o campo. Na próxima semana, a Gemi Pasto, que é uma empresa de sementes de pastagem, é a grande atração. Você vai acompanhar aqui como que são os seus processos e nós quisemos adiantar um pouco essa situação, saber como que vai ser esse De Olho na Indústria e é por isso que o Vinícius Souza está andando bastante hoje. Ele estava ao vivo em outra localidade, agora foi até a sede da Gemi Pasto no centro de Campo Grande e nos traz as informações desse De Olho na Indústria, Vinícius, que ocorre na próxima semana.
Fabiano, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. A gente terminou o link ali, atravessou Campo Grande rapidinho, já está aqui na Jeremy Pasto para acompanhar, saber um pouco mais do De Olho na Indústria que vai ser realizado na próxima semana. E a gente contextualiza tudo isso, Fabiano, falando o seguinte: esse é o momento da venda de insumos e para a pecuária, em especial aí para a correção de pastagens, a formação de novas pastagens, além de adubar e corrigir preciso semente, e o pasto a gente sabe que é o principal alimento do boi. Hoje existe um estudo da Embrapa que aponta que cerca de 80% das pastagens do Brasil estão em algum estado de degradação, e a gente sabe que o Brasil é um grande exportador, e se não tem alimento para o gado, a gente não tem um bom número de exportação. Eu estou aqui na Jeremy Pasto, a gente fala sobre esse assunto, o Daniel já está do meu lado. Daniel, por que é tão importante o produtor se preocupar com as pastagens dele? Boa tarde. Boa tarde a todos. É como você falou, a pastagem é o principal insumo, é o alimento do boi, né? Então, se não tiver uma boa pastagem, se não tiver uma pastagem de qualidade, o animal não ganha peso, não produz leite. Então, está aí a importância. O Brasil é um grande produtor e exportador de carne oriundo de pastagem. E, realmente, esse dado é preocupante, o fato das pastagens estarem em algum estágio de degradação. E aí é importante o produtor se atentar a isso, e muita coisa acontece de forma, de repente, do produtor negligenciar alguns pontos de custo zero dentro da propriedade. Então, tem como corrigir muita coisa, tem como resolver muita coisa, e agora é o momento. Como você falou, a chuva está começando, ainda estamos no período das águas, então, ajustar manejo, colocar fertilizante, reforma de pastagem é o momento. Aquele produtor que está observando o mercado, está vendo que o mercado está volátil, está melhorando, está muito interessante, é o momento de reformar a pastagem. E a questão de degradação passa por um ponto importante, que é a escolha correta da cultivar. Muitas vezes o produtor coloca uma cultivar que não é para aquele tipo de solo ou para aquele tipo de exploração, e aí, num curto período de tempo, essa pastagem se perde. E aí é importante buscar orientação, buscar informação na própria Embrapa, em outros órgãos, e aqui, claro, na Jeremy Pasto, para poder escolher corretamente, fazer da forma correta e poder ter o resultado esperado, conseguir produzir carne e ganhar dinheiro, que é o objetivo de todo produtor. Daniel, e justamente falando sobre o mercado, o que o mercado vem sinalizando nesses últimos dias? A gente vai ter um cenário mais positivo para 2020 ou não? Não sou um grande expert, né, no assunto do mercado, mas o que a gente vem observando realmente são preços recordes, perspectivas muito boas do mercado da arroba. Ela já atingiu aí, passou de R$200 e parece que firme. Então, isso é importante para o produtor, para ele conseguir realizar lucro, conseguir vender, fazer capital e, claro, com isso, poder investir na propriedade, melhorar a propriedade, resolver alguns problemas que ele tem. E esse melhorar a propriedade ou investir na propriedade é produzir comida, né? E aí pasto, principalmente, porque junto com a arroba, possivelmente milho, outros insumos aí que para ele produzir alimento para os animais também devem subir. Então, consequentemente, a pastagem se torna a melhor opção e ainda mais barato. Se a gente colocar o custo de formação de uma pastagem, R$1.000, R$1.500 por hectare, dividido por 10 anos, 8 a 10 anos, dá R$100 a R$150 por ano, menos de uma arroba ou uma arroba em torno. Então, ficou muito barato reformar pasto. E aí, como nós estamos dizendo, é o momento, as chuvas estão ainda não firmou, como a gente diz, então é o momento do produtor fazer as contas, avaliar, ir para o mercado, comprar semente e fazer a formação, garantir uma boa pastagem para a próxima safra. Você comentou sobre a questão das cultivares, e aí, semana que vem começa o De Olho na Indústria. Eu queria que você falasse das cultivares aqui disponibilizadas pela Jeremy Pasto. Ok, a Jeremy Pasto é uma produtora de semente aqui no município de Camapuã, que é ao norte de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós temos diversas braquiárias, principais aí, forrageiras, marandu, mombaça, laneiro, a decumbres, que são as cultivares que todo mundo conhece, e também a Jeremy Pasto é parceira da Embrapa, na Unipasto, que tem os materiais BRS, Piatã, Zuri, Tamani, Quênia, Ipiporã. Então, todos os materiais, a Jeremy Pasto tem um portfólio de mais de 17 cultivares, isso é muito importante, todas elas produzidas em áreas próprias. A Jeremy Pasto não vai ao mercado comprar, então ela garante o produto, garante entrega, garante qualidade, tem um controle desde o campo, de como foi plantado, o processo dentro da UBS, é isso que nós vamos mostrar na próxima semana no De Olho da Indústria, além de condições comerciais. Então, vem de encontro com o que o produtor quer.
momento de comprar semente em virtude de chuva, mercado de arroba muito interessante para ele na questão de troca, né? Vendendo arroba para comprar semente de pastagem é um momento muito oportuno, e a Germpasta entregando qualidade, entregando produto e recomendação para que esse produtor faça realmente a melhor formação. E aí, diante dessas 17 cultivares, o produtor encontra na Germpasta, independente do sistema de produção, da região que ele está, se é pecuária de corte, pecuária leiteira, integração lavoura-pecuária, ele tem a melhor cultivar com apresentações, sementes puras, sementes tratadas, sementes grafitadas. Então, independente do sistema de plantio também, que é muito importante, se é o plantio a lanço, se é o plantio em linha, ele encontra aqui na Germpasta tudo isso para ele conseguir formar bem a pastagem. Vale lembrar que a Germpasta também entrega em qualquer lugar do Brasil, qualquer quantidade. Então, você, produtor do sul, do norte do Brasil, qualquer quantidade, entra em contato que vai fazer um bom negócio. Além disso, atendem também a América Latina como um todo, né? Atendem outros continentes também. Eu queria saber o que vocês estão preparando para a semana que vem, além dessas questões que a gente já falou das cultivares, o que a gente ainda pode esperar durante o De Olho na Indústria? O objetivo é realmente fazer uma semana de bons negócios, né? Garantir qualidade, garantir oferta de produto. Então, a empresa destinou um volume do estoque, um volume da produção para que seja comercializado durante o De Olho na Indústria. Então, o objetivo é levar, além de produto de qualidade, orientação técnica, condição comercial em preço e em prazo de pagamento para que o produtor realmente faça o melhor negócio por agora. Então, aquele produtor que ainda não comprou semente, que ainda estava definindo se ia formar ou não, pensando no período do pico de venda, ou seja, no período das chuvas, né, que é quando todos os preços sobem, porque há uma procura maior, isso é normal em qualquer produto, em qualquer mercado, a Germpasta pega um volume da semente em parceria com o canal, com a SBA, e vai destinar para o produtor rural, com certeza, fazer o melhor negócio aí na próxima semana. Então, realmente, vem coisa muito quente de segunda-feira em diante. Tá certo. Então, Daniel, quero agradecer a sua participação. Só reforçando para você, então, a partir da semana que vem, tem De Olho na Indústria com a Jeremy Pasto, trazendo aí o que há de melhor de informações para você. Lembrando aí que, nesse momento, já começa a existir uma preocupação com a questão dos insumos e tudo mais. Quando a gente fala dessa questão também da área degradada hoje no Brasil das pastagens, que são cerca de 80%, entra o papel da Jeremy Pasto, muito importante para que você possa aí recuperar a sua pastagem, manter o seu nível de produtividade. Lembrando que para o ano que vem, inclusive o analista de agronegócio do canal do Boi, João Pedro Cuti Dias, falou sobre isso, deve haver um aumento no número de exportação. Então, para você, produtor, fique atento, acompanhe a nossa programação, que são ótimas oportunidades de negócios oferecidas pelo canal do Boi, em parceria com a Jeremy Pasto. Fabiano, volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Vinícius, pela participação. De Olho na Indústria com a Jeremy Pasto ocorre na próxima semana. Estamos adiantando um pouco de como que vai ser essa próxima semana, com muita tecnologia e informação aqui pelos programas do canal do Boi. A Agricultura BR segue, e eu lembro a você que você pode verificar, conferir como que foi esse programa, principalmente no começo o pessoal da pecuária, né, gostou bastante. Falamos no começo desse programa a respeito da arroba do boi gordo, tivemos registro de R$ 230 para pagamento em 8 dias, R$ 230 a arroba em Lins, no estado de São Paulo, de acordo com o GPB. Ponto fora, não é a média, isso foram negócios que aconteceram, registro de pico de negócios, mas informações realmente muito boas. Você pode rever o nosso programa através do YouTube ou no portal do sba1.com logo depois que acabar essa edição. Vamos saber como é que está a soja em Chicago agora? Então, o destaque final da Agricultura BR, soja em Chicago começa a vir para o campo negativo, ligeira queda, está em estabilidade ainda, mas já alguma queda para as posições de curto prazo. Janeiro vem a $9,04 o bushel, março $9,18 por bushel. A posição de maio é negociada a $9,30 mais 6 por bushel e julho $9,42 mais 6 por bushel. São os negócios que destacamos agora com soja na Bolsa de Chicago. Nós tivemos feriado em diversas cidades brasileiras, inclusive São Paulo. Foi o Dia da Consciência Negra nesta última quarta-feira, data importante. E nós tivemos feriado no centro nervoso da economia, do centro financeiro brasileiro. E aí nós não tínhamos muita referência para dólar. Hoje nós temos e o dólar vinha com elevação. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Dólar de novo em alta. A alta agora é de 0,17% para a moeda norte-americana. O dólar opera neste momento a R$ 4,21 mais um. É o destaque do Agricultura BR final desta edição. Agricultura BR que volta logo mais às 16 horas no horário de Brasília, porque você já sabe,
Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.